Por anos eu defendi que a Bíblia ensina uma única aliança que vai se desdobrando ao longo da história. Eu estudava, debatia e ensinava isso, até o texto bíblico me confrontar e provar que eu estava 100% errado. Ou eu estava errado, ou o autor de Hebreus e Paulo erraram ao interpretar Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34, porque Paulo trata a nova aliança como uma segunda aliança. Nesse vídeo, eu vou te mostrar a ideia de uma aliança única. Se você quer a verdade nua e crua, fica comigo. Eu sou Adriano Correia. Você está no canal Verdade Sem Enrolação, o canal que estuda a Bíblia e deixa ela mesma se interpretar. Os gentios de Gálatas estavam extremamente felizes. Paulo tinha levado o evangelho a eles. Eles conheceram a Jesus, deixaram de servir a falsos deuses e passaram a viver livres de rituais fracos e pobres. Tinham total liberdade e sabiam que estavam salvos. Mas alguns judeus perturbaram a cabeça desses novos crentes. Eles deram a entender que a fé em Jesus não era suficiente. Disseram que, para entrar na aliança de Deus, os gentios precisavam ser circuncidados e guardar toda a lei do Sinai, ou a lei de Moisés, os 613 mandamentos, com base nos 10 mandamentos da aliança. Basicamente, que os gentios precisavam virar judeus para serem salvos. Isso era outro evangelho segundo Paulo. Sabendo disso, Paulo escreve uma carta duríssima aos Gálatas. E no capítulo 4, ele faz uma alegoria impressionante, usando duas mulheres, Sara e Agar. Ele não diz que elas representam uma fase da mesma coisa. Paulo afirma categoricamente que essas mulheres são duas alianças. Veja o que diz Gálatas capítulo 4, versículo 24 ao 26. Estas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, e ela é a nossa mãe. Agora eu te pergunto, ao ler essa carta de Paulo, o que os gentios entenderam? Que existem duas alianças distintas ou que existe uma aliança que foi se desdobrando ou restaurada? Todo cristão gentil entendeu perfeitamente que Paulo estava falando sobre duas alianças totalmente diferentes. E a prova final disso está no versículo 30 do capítulo 4 de Gálatas. Ali, Paulo não diz para reformar a antiga aliança. Ele não fala de reforma. Ele não diz para dar uma nova roupagem a ela. Ele usa uma ordem radical. Lança fora a escrava e seu filho. Preste atenção nisso. O filho da escrava não vai herdar com o filho da livre. Se a aliança do Sinai, por exemplo, fosse apenas a primeira fase de uma única aliança desdobrada, Paulo jamais mandaria lançar fora. A nova aliança e a antiga não se misturam. São como água e óleo, incompatíveis. No primeiro século, milhares de judeus se converteram a Cristo. Como novos cristãos, eles entenderam o Evangelho e abandonaram de vez as práticas da primeira aliança. Eles deixaram para trás o templo, os sacrifícios e todo o sistema da antiga aliança. Só que essa decisão teve um preço altíssimo. Os judeus que rejeitaram a Cristo continuaram protegidos pela lei romana, mas os judeus que aceitaram a Jesus perderam essa proteção. Eles passaram a sofrer
uma perseguição brutal de dois lados, dos seus próprios irmãos judeus e do Império Romano. E o que aconteceu? Por medo da morte, por isolamento social e por forte pressão da liderança judaica, muitos desses cristãos hebreus começaram a vacilar na fé. Eles estavam, aos poucos, voltando atrás e estavam abandonando a graça manifestada para se refugiar no primeiro sistema. Ao perceber esse retrocesso espiritual, o autor de Hebreus decide escrever uma carta para eles. E para fundamentar o seu argumento, ele resgata uma profecia lá de Jeremias 31 e mostra que aquela promessa estava se cumprindo ali. Vejamos Hebreus capítulo 8 e os versículos 6 e 7. Mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. Nessa parte da carta, fica claro que Jesus é o mediador de uma aliança infinitamente superior, construída sobre promessas muito melhores. Em termos teológicos, o autor está dizendo o seguinte: não faz o menor sentido voltar para a antiga aliança do mediador Moisés. Seria trocar a realidade de Cristo por uma sombra do passado. O objetivo do autor era bem claro. Ele queria dar segurança para aquela comunidade e garantir que eles não abandonassem a fé para voltar ao sistema antigo. Vejamos o que ele diz aqui em Hebreus capítulo 8 e agora o verso 13. Quando ele diz nova aliança, torna antiga da primeira. Ora, aquilo que se torna antigo do envelhecido está prestes a desaparecer. Preste atenção nisso. Quando Deus estabelece a nova aliança, a primeira automaticamente se torna antiga. E quando o texto diz que ela envelheceu, está prestes a desaparecer, fica evidente que existem duas alianças ali. Só que com um detalhe crucial. Uma delas é permanente e a outra estava com os dias contados. Agora, pense comigo. Como a nova aliança poderia ser uma continuação ou um puxadinho da antiga, se no primeiro século as duas estavam funcionando ao mesmo tempo? Não faz sentido a ideia da aliança desdobrada. De um lado, nós tínhamos os cristãos gentios precisando tomar uma decisão. Do outro, os cristãos judeus sofrendo o mesmo dilema. Mas a ordem que Paulo traz serve para os dois grupos, ou seja, para a igreja. É hora de abrir mão da antiga aliança, lançar fora. Como a gente já entendeu por aqui, a igreja primitiva sabia perfeitamente que se tratava de duas alianças distintas, uma que permanece para sempre e a outra passageira. O grande problema é que, em algum momento da história do cristianismo, essa visão teológica sofreu uma mudança drástica. E essa alteração começou a afrontar diretamente toda essa base que o Espírito Santo revelou à igreja. Mas calma, que o desfecho dessa história a gente vai continuar no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui embaixo e se inscreva. Deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo, pelo menos com uma pessoa. Nos ajude a ajudar mais pessoas a estudar a Bíblia sem enrolação. Até o próximo vídeo.